A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui dando sequência à nossa série devocional que fala acerca das aplicações pessoais que podemos extrair do livro de Gênesis. E hoje chegamos ao capítulo de número 23. Capítulo 23 nos traz um relato bastante triste, que é o relato da morte de Sara. Sara morre aos 127 anos, 37 anos depois de dar à luz ao seu filho Isaque. E quando nós lemos o texto, nós podemos perceber que Abraão era uma pessoa com muita boa reputação na terra onde ele estava. Apesar de peregrino, apesar de não possuir uma terra ali, ele havia prosperado, Deus havia sido com ele durante todo aquele período, então ele tinha boa reputação entre os homens daquela região. Por isso, Abraão consegue negociar um campo, um local para sepultar Sara. Algumas coisas aqui precisam ficar entendidas ao nosso coração e nos trazem boas lições. Primeira delas, como eu disse, a reputação de Abraão. Amados, o cristão, por onde quer que ele passar, ele precisa gozar de boa reputação. É importante, é necessário que nós, como sal da terra e luz do mundo que somos, gozemos sim de reputação ilibada diante da sociedade. Segunda coisa que eu acho interessante aqui é como Abraão trata o fato da aquisição daquele terreno. Porque preste atenção que o próprio comerciante chega a Abraão e lhe oferece como se fosse de graça a aquisição daquele terreno onde ele sepultaria Sara. Mas se você ler o texto, você vai entender que Abraão faz questão de pagar. E o que Abraão paga não é um preço qualquer, não é um preço barato. Ele paga sem nenhum tipo de pechincha, sem nenhum tipo de negociação, o preço que o próprio Efron, que era o dono da terra, deixou subentendido. Isso nos mostra, irmãos, que existem coisas que têm muito valor, e este valor que existem em certas coisas precisam ser realizados. Para certas coisas não há negociação. Então, quando Abraão faz isso, ele demonstra o que para ele vale mais, o que para ele tem maior importância, que no caso era aquela aquisição. E terceiro ponto que eu acho interessante, nós podemos passar batidos na história, mas nós precisamos parar um pouco e meditar que aquela aquisição foi a primeira aquisição de Abraão na terra prometida. Ou seja, a partir daquele momento, Abraão possuía posses na terra que Deus permitiu e prometeu que ele tivesse. Ou seja, Abraão ele não precisou usurpar nada de ninguém, ele não precisou pegar nada de ninguém, ele não precisou tomar algo que não era dele para possuir a promessa de Deus. Antes ele honrou a pessoa que lhe vendeu, antes ele pagou, desfrutando assim das promessas de Deus. Amados, nós não precisamos falar assim, eu sou filho do rei, eu posso todas as coisas e queremos dar carteirada em ninguém. Nós temos que viver a nossa vida cotidianamente, abençoando as outras pessoas que vão nos abençoar. É assim que temos que viver. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus.